Eita! Adolfo, estou aprendendo até como que funciona a máscara cirúrgica, cara. Virando perito. Porra, você vai no setor, conversa com os enfermeiros? Osmir, Oi, você bem. está ao vivo. Fase, compadre. Olá, boa tarde. Estou aprendendo até como que funciona a máscara cirúrgica, cara. Olá, boa tarde. Tá dando rebote aí, Carol. Porra, você vai no setor, conversa... Olá, boa tarde a todos os internautas. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube Conexão Trabalhista. Nós estamos também ao vivo pela página do PDT de Piracicaba e estamos ao vivo também pela página Conexão Trabalhista. Hoje nós vamos receber duas personalidades importantíssimas aqui do cenário piracicabano. Nós estamos com Osmir Bertazzoni, advogado da Central dos Servidores Públicos do Brasil. Nós estamos também, Osmir Bertazzoni, que é também jornalista, e nós estamos com o Adolfo Queiroz, que é um jornalista muito conhecido aqui em Piracicaba. O debate de hoje eu acho que é muito importante aqui no cenário municipal e no cenário nacional. É um debate urgente. Nós temos lideranças aqui, o Adolfo é pré-candidato a vereador. Você está em qual partido, Adolfo? Estou no Partido Liberal, Carol. Pelo PL. Eu acho que é importante essas duas lideranças conversarem um pouco sobre as impressões, o que eles estão sentindo desses desdobramentos, das ocorrências no cenário nacional e como elas vão refletir aqui nessas eleições municipais que estão próximas. O Adolfo, que é um construtor, um militante partidário, jornalista e pré-candidato, e o Osmir como dirigente e presidente do PDT de Piracicaba. O Osmir tem participado com frequência de vários debates. Ontem ele esteve debatendo com lideranças do PSOL, do PT, do PSB, e eu acho que é até importante ele trazer também para a gente, para os internautas que não acompanharam, trazer para a gente um pouquinho do que ele conversou ontem com essas lideranças de outros partidos. Eu vou abrir fazendo as honras da casa e pedindo para o nosso anfitrião, o Osmir, fazer uma introdução e passar para o Adolfo fazer a saudação para os internautas, dar um oi, e a bate-bola fica com vocês. Está com você, Osmir. Eu? Beleza. Quero aqui agradecer a participação do Adolfo, amigo de longas datas, desde lá do nosso saudoso Neidson Rodrigues, Humberto Pitoli, os grandes nomes do jornalismo piracicabano. Adolfo vem de uma geração muito crítica, muito agressiva, do ponto de vista intelectual, pela qualidade da formação que aquele período proporcionou a todos esses profissionais. Então, eu tenho aqui o Adolfo em grande consideração, conhecedor da capacidade e desenvolvimento profissional dele em Piracicaba e da importância dele para a cidade piracicabana. Nós não estamos discutindo bandeiras, as bandeiras partidárias não nos incomodam. A democracia ela tem essa beleza de fazer com que as pessoas abram o diálogo e discutam panoramas nacionais sem olhar as bandeiras que carregam. Eu venho de uma história dentro do PDT, sempre fui um apaixonado pelo trabalhismo e continuo, acho que talvez eu não consiga mudar essa minha direção, em razão da idade também, né? Nós já passamos por muito nessa vida. Mas nunca a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Se nosso país é tão inconstante, né? Uma insegurança jurídica tão grande que nem não sabemos o que as nossas lideranças acabam por fazer lá na ponta, lá no final. E a história, às vezes, pode ser manchada com um simples ato de uma única pessoa. Os que construíram, os que projetaram, os que desenvolveram, os que morreram, os que lutaram, às vezes perdem sua importância, porque a história acaba não dando
a ressonância necessária para que as pessoas continuem se recordando de tudo que aconteceu. E o nosso povo, a gente sabe que tem memória curta, né, Adolfo? Ele não volta muito atrás para verificar o que nosso país foi entre décadas de 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e o que nós estamos vivendo hoje, né? Essa demonialização da democracia, com pessoas pedindo pelo retorno do ato institucional número 5, pedindo pelo retorno da ditadura militar. Então, um momento desconfortável para nós que vivemos um período muito fértil na política, né, Adolfo? Boa tarde, Osmir Bertazzoni, amigo de longa data. Agradecimento também a Carol Angelelli pela oportunidade de participar dessa live, né? É uma experiência pioneira para mim, então estou aqui à disposição de vocês. Eu queria falar, então, Osmir, na medida em que temos liberdade construída em 50 anos de amizade, de falar do lugar de onde eu estou, né? Eu hoje pertenço ao Partido Liberal. O Partido Liberal apoia o presidente Jair Bolsonaro. E eu queria começar a conversa introduzindo 2 números, né? Para a gente refletir na medida em que a live pretende discutir um pouco os impactos que o governo federal terá nas eleições municipais desse ano, que eu, sinceramente, espero que ocorram ou no período prognosticado, em outubro, ou no limite, em dezembro. O primeiro número que eu queria pôr na mesa, Osmir e Carol, é o seguinte. Na eleição de 2018 para a presidência da República, no primeiro turno, o Bolsonaro teve 140 mil votos em Piracicaba, contra 10 do Alckmin, mais 10 do Ciro Gomes e mais 10 ou 12 do Haddad. No segundo turno, provavelmente os votos do Ciro migraram para o Haddad e boa parte dos votos do Alckmin, em tese, migraram para o Bolsonaro. O Bolsonaro fez 182 mil votos, né, para presidente, e o Haddad, que foi para o segundo turno, fez 25. Né? Alguém chamou essa eleição em Piracicaba de tsunami, e foi um tsunami no Brasil todo. Né? Foi muito mais, talvez, uma onda antipetista, né, do que pró-bolsonarista. Bolsonaro acabou ocupando um espaço de oposição, né, que ficou refletido nesses números que nós temos aqui na cidade de Piracicaba. O segundo dado que eu queria colocar na mesa, Osmir, Carol, é o seguinte: nesse ano e quase final de 4 meses do Bolsonaro, aqui em Piracicaba, nós vimos 6 manifestações populares em datas diversas, a partir de agosto do ano passado, capitaneadas pelos adeptos do Bolsonaro, pelo PSL em especial, né? 2 ou 3 grandes carreatas, a última delas com apoio do comércio local, no enfrentamento da questão da pandemia, não é? Então, isso significa que o PSL está muito ativo, está muito vivo nas ruas da cidade de Piracicaba. Ele tem conseguido colocar 2.500 pessoas em cada um desses atos públicos. Né? Então, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, espectadores, né? É evidente que a história já andou 1 ano e meio, quase, né? Há coisas bem feitas, há coisas mal feitas, há coisas a serem conversadas, resolvidas, mas são primeiro esses 2 números, Osmir, para você também refletir e para a gente começar a alinhar os nossos pensamentos com
relação a 2020. Então, a minha primeira fala é a seguinte: Bolsonaro é um cara muito forte eleitoralmente em Piracicaba. Muito bem. Adolfo, Piracicaba é uma cidade bastante conservadora. Nós somos natos, né? Aqui, minha família está em Piracicaba há 125 anos. Então, conhecemos a história da cidade. Meu pai sempre foi militante também de movimentos progressistas. Vem de uma família de italianos, né? Imigrantes, e que se estabeleceram aqui nessas plagas aqui. E daqui nós não saímos mais, né? Tão importante que é essa cidade para nós. Hoje nós vimos que realmente na política houve um reflexo dominante no período eleitoral. Houve uma estrela que recebeu uma faceta muito forte da iluminação e, naquele momento, ela teve uma projeção instantânea. Impossível, seja a situação, seja a oposição, seja a favor ou seja contra, não tenha notado esses números que você colocou, não tenha enxergado essa luz e esse reflexo. É impossível. Não passaria despercebido pelas pessoas mais simples, né? Nós que trabalhamos na vida política, na análise política constante, lógico que isso leva a uma análise de fortalecimento de um determinado grupo, do enfraquecimento de outro determinado grupo, quais as ações que devem predominar, quais as medidas, né, e quais as estratégias políticas que vai ser adotada nesse processo eleitoral que nós vamos ter agora nesse ano ainda, mesmo passando por toda essa turbilhão do coronavírus. Nós vamos ter eleição. Faz parte dessa democracia que eu disse a você no início, que eu te conheço lá atrás, e eu sei o quanto isso é importante dentro desse processo. Então, as bandeiras que eu disse, para mim, são interessantes naquele determinado momento. O Bolsonaro, por exemplo, está há 28 anos na política, né? Dentro desses 28 anos, eu trabalhei 12 lá em Brasília e atuava direto dentro do Congresso Nacional, ali buscando votos de interesse dos servidores públicos. Então, não me passava nunca despercebido o gabinete do Bolsonaro, porque todas as vezes que a gente batia a porta do gabinete dele, dificilmente a gente encontrava alguém no gabinete. Era muito raro, muito raro. E eu passava no gabinete de todos os deputados, do Rio, São Paulo, Minas. Nós temos os grupos do Brasil que vinham de todos os estados da União. E os votos que prejudicavam alguma questão relativa aos servidores públicos, ou que viriam a favorecer os servidores públicos, eu patrocinava diretamente a atuação junto ao Congresso Nacional. Então, eu conheci praticamente todos os deputados, eu frequentei todos os gabinetes, né? Todos os gabinetes. E como servidor público, eu sei hoje, principalmente agora, né, Adolfo, com essa pandemia do coronavírus, quanto a importância do Estado se valorizou. Nós estávamos praticamente colocando o Estado mínimo como peça fundamental para a sobrevivência do processo político. E veio uma pandemia desse porte mundial. Nós, no Brasil, passamos, inclusive, o número de mortes da China, estamos chegando a 5.000 mortes. A situação nossa é dramática. Rio de Janeiro, as cidades que têm um grande índice de umidade no ar, parece que a contaminação é maior. Eu estou dando um exemplo, Manaus, que está lá acima da linha dos trópicos, lá é região extremamente quente, onde também o Bolsonaro teve uma vantagem enorme na eleição, e isso não está valendo nada nesse momento. Nesse momento, o grande problema é se o Estado funciona ou o Estado não funciona. O único exemplo vivo do Estado que está funcionando, na minha visão, eu acredito que você pode me contestar, sem qualquer medo de me magoar com isso, a única coisa que está aparecendo hoje é o SUS. E nós agredimos eles durante muitos anos. Batemos no SUS, porque o SUS era ineficiente, porque o SUS não atendia a necessidade do povo brasileiro, e hoje o que está salvando a vida do povo brasileiro é a existência do SUS. O SUS como uma grande obra
da Constituição Cidadã de 1988, tão batido e tão massacrado, hoje mostra que realmente é uma solução. E o mundo acaba copiando todo esse modelo. É certo que esse modelo não é exclusivo do Brasil, nós copiamos esse modelo do modelo inglês, né? A Inglaterra tem o sistema de saúde deles foi desenvolvido justamente como o SUS. Nós copiamos o sistema inglês em 88, trouxemos para o Brasil. Lá permaneceu e até hoje permanece, tanto que a Inglaterra sobreviveu à pandemia de uma forma muito interessante. Está certo que é um país rico, né, tem condições de fazer aquisição de equipamentos, matéria para análise, exames, porque o Brasil não tem, né? Ela também desenvolve ciência, tem investimento na área de pesquisa, na área científica, nas universidades, o que no Brasil não tem, né? Então, cada vez pior a situação das universidades. Eu estava falando para você lá sobre a saudosa Unimep, onde você foi um professor e também foi aluno e passou por lá muitos anos da sua vida. Temos lá um laboratório de comunicação fantástico, uma universidade totalmente preparada para criar jornalistas de qualidade para o Brasil todo. E hoje a gente vê que a Unimep está sendo praticamente abandonada numa situação muito difícil. Então, o país está se transformando. O tsunami que ocorreu, ele ocorreu. Daqui para frente, é difícil analisar no aspecto político o que vai acontecer nesse próximo pleito eleitoral. As pessoas que carregam uma determinada bandeira ou outra determinada bandeira, as pessoas que são independentes, né? As pessoas que são favoráveis, as pessoas que são contrárias. O processo eleitoral é aberto e as eleições municipais, como voga muito a questão da vereança, né, é um voto muito particular. A gente fala que é o pior de todos os votos, é o voto mais complicado de você obter. Às vezes, uma família tem 5, 6 candidatos. Quem é o mais querido daquela família? É difícil. E nem sempre os votos são na bandeira ou na ideologia. Esses votos têm uma outra qualidade. Lógico, para prefeito, para o executivo, a gente já muda um pouco essa característica. E nós veremos uma concentração de votos. Passando por toda essa tragédia, nós não sabemos ainda o que nos espera. Espero a Deus que eu esteja vivo para ver. Nós somos do grupo de risco, já passamos dos 60 anos, então nós estamos no lucro daqui para frente e nós estamos vivendo no lucro. Mas essa é a visão que eu tenho. Eu acho que nós temos um reflexo que passou, bateu, iluminou. Daqui para frente, o próprio lulopetismo foi isso também. Só que o lulopetismo durou 16 anos. Agora, o bolsonarismo, será que ele se sustenta, principalmente dentro desse contexto de inseguranças jurídicas, de incertezas na política, a saída do grande herói brasileiro, né, que é considerado o ícone do combate à corrupção, que foi o Sérgio Moro? Isso vai trazer uma diferença nesse processo eleitoral? Adolfo saiu? Carol? Eu acho que caiu a conexão do Adolfo. Vamos esperar um minutinho, que ele já volta. Ele estava com a internet instável um pouquinho antes. Tem horário tranquilo, né? Oi, Adolfo. Caiu aqui o minha... Está voltando. Eu sou a fã. Temos, né, trajetórias parecidas aqui, como descendente italiano. Eu tive também o privilégio de trabalhar no Congresso Nacional como chefe de gabinete do ex-prefeito de Piracicaba, João Herman Neto, na Estado Federal pelo MDB, no período da Constituinte. Acho que foi um período importante, inigualável para a sociedade brasileira. Sobre a questão da pandemia, o Bolsonaro colocou em campo um soldado da escola inglesa, o ministro Nelson Teich, junto com Gabriel Ferrato aqui, nosso ex-prefeito. Os dois estudaram na Universidade de York, em Londres, fazendo suas pós-graduações. Então, você já percebeu uma mudança de estilo, né? Tiramos um ortopedista e botamos um
um cientista, um planejador estratégico para a área. Mesmo que o Brasil tenha ultrapassado a China, como nós estamos tentando puxar a sardinha para o nosso lado aqui em Piracicaba, nós temos hoje, infelizmente, apenas 10 pessoas falecidas, sendo 5 delas de um único local, que é o Lar Betel, né? E as outras 5 espalhadas aí pelos cantos da cidade. Em tese, Osmir, em tese, Carol, não é um número assustador. Quantas pessoas morrem todo dia de acidentes de carro, do coração, de câncer, né? 10 pessoas em 38, 39 dias que nós estamos recolhidos. É uma coisa difícil de administrar, né, Osmir? Eu não queria estar na pele dos nossos governantes, porque o lado da economia puxa para si para que as pessoas voltem ao trabalho, que ninguém perca renda, que ninguém passe fome, e o pessoal da área da saúde, naturalmente, querendo preservar as vidas, né? Mas os nossos números em Piracicaba, a meu juízo, eu li apenas um dado, uma única matéria na Gazeta, há uns dias atrás, uns 10 dias provavelmente, e que apenas 16% dos leitos de UTI na cidade estavam ocupados, né? Então, é evidente, nós temos, Piracicaba, além do SUS, ela tem hoje uma rede de hospitais públicos e particulares que certamente haverão de suprir caso as coisas avancem de forma descontrolada. Até aqui, para mim, o assunto está controlado e eu sou favorável à iniciativa do nosso vereador Laércio Trevisan, que propôs essa semana na Câmara uma emenda à Lei Orgânica Municipal, não é? No sentido de que, em sendo discutida, em sendo aprovada, deixe a cidade de Piracicaba mais adiante, no caso de continuidade da pandemia, né? Ela tenha autonomia para não se submeter à política do Estado. Você viu o que aconteceu com Campinas. Ontem, nos telejornais, o prefeito da cidade de Campinas disse que ia direto ao governador e que o comércio estaria aberto a partir de segunda-feira. Já levou um tapa na orelha do Dória, falou, fica quieto aí, menino, deixa que eu cuido desse assunto. Então, a meu juízo, a situação em Piracicaba é mais crítica do ponto de vista psicológico, né, da ameaça, né, que todos temos. Vai morrer todo mundo. Você me falou aí, você não vai morrer logo, você é vaso ruim, você vai demorar para quebrar os filhos, você vai durar até 100 anos, cara, né? Então, nós que temos essa experiência aqui em Piracicaba, temos que dar graças a Deus que nós estamos num ambiente, a meu juízo, controlado, não é? É evidente que nós temos pontos que destoam no Brasil. Manaus, Fortaleza, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, né? Que são outros ambientes. Eu vi recentemente dois artigos, um mostrando o seguinte: 86% das cidades brasileiras estão nessa situação que está Piracicaba. Nenhum morto há 10 mortos, né? E nós temos 14% das cidades, entre as quais essa que eu citei, numa situação mais aguda. Então, não dá para você tratar, Osmir, 5.560 cidades brasileiras com uma única diretriz, né? Águas de São Pedro, não tem ninguém com óbito. São Pedro, parece que tem um óbito. Charqueada, nenhum óbito. Rio das Pedras, nenhum óbito. Quer dizer, por que essas cidades têm que trancar a economia, né? Com um índice
que seria igual ao câncer, a um acidente de automóvel, de moto, essa coisa toda. Então, está muito desigual, não dá para enxergar o Brasil com unidade neste momento, né? Onde há mais dificuldade, vamos botar toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro para que isso seja resolvido. Onde não tem esse nível de mortes, de pessoas... Outra coisa que a imprensa brasileira não tem feito nesses dias, ela só diz para a gente quantos morreram. Ela não diz para a gente quantos foram curados nesse período, né? Quer dizer, seria importante para a sociedade perceber que muitas pessoas estão sendo internadas, mas muitas pessoas estão sendo curadas também, né? Então, eu tenho a impressão que a imprensa brasileira está apostando aí no vale tudo. Ok? Osmir, Carol, com só estou vendo você. você. Deu uma travada aí, Adolfo. Deu uma travada. Acho que eu perdi um pouco o seu final, esse último diálogo seu. Acho que a internet do Adolfo está instável. Ela deu uma travada, né? Fechou ele. Ele vai voltar. Esperar um pouquinho, Osmir, que a internet dele está instável. Adolfo, você está ouvindo a gente? Acho que ele vai ter que sair e vai ter que voltar de novo. Tenta fazer contato com ele, Carol. Ele não está respondendo. Deixa eu ver se está tudo bem, o que acontece. Deixa eu dar uma ligadinha, que nós estamos ao vivo, a internet dele caiu. Bom, nós estamos aqui fazendo fazendo um diálogo com o Adolfo Queiroz, jornalista, foi assessor de João Herman Neto, tem um trabalho desenvolvido pela cultura piracicabana já tem muitos anos, junto ao Salão do Humor, uma série de revoluções que Piracicaba teve. Então, estamos fazendo aqui um diálogo com ele, mas nós estamos com um problema na internet dele, que está bastante instável, e nós não estamos conseguindo ter um contato mais afinado, né? Fica difícil perdendo a interlocução, o diálogo. Vamos ver se a gente consegue retomar esse contato. A Carolina já está tentando retomar a conexão com ele. E é interessante a gente permanecer fazendo diálogo com todas as correntes políticas de Piracicaba, porque o momento agora é a preocupação do qual é o nosso futuro. A preocupação nossa é o que nós temos ainda para receber diante de todos esses problemas que nós estamos vivenciando. Ou é do sistema econômico, ou é a saúde, no caso do coronavírus, aí que está atingindo Piracicaba. O Adolfo está reiniciando, a internet dele está bastante instável, mas ele já vai voltar para a conversa. Adolfo está local, está aqui no centro, não está? Tá, mas mesmo esse horário, com o trânsito da internet não muito congestionado, está caindo, está instável.
Essa ferramenta, enquanto a gente não tiver o 5G aqui, ela vai ficar uma ferramenta difícil de trabalhar, viu, Carol? Né? 4G, essa inconstância é muito relativa. Ontem eu tive problema com o meu, né? Eu tenho uma internet boa em casa e mesmo assim o telefone celular colapsou. Ele colapsou e a bateria, quando ela vai no ponto final de carga, ela não volta mais. Tentei pôr para recarga, mesmo com o cabeamento ligado na força, eu acabei perdendo o final do diálogo ontem, né? É culpa da tecnologia que a gente não domina ela 100%. O outro é que nós temos ela ainda muito estável no país. Os nossos equipamentos ainda são primitivos. A nossa internet no Brasil não dá para todo mundo mesmo. É uma interessante que lá em Ponta Porã, a gente ficava ali na região central, e no Paraguai, lá é 5G. Então, a gente usava a internet do Paraguai. Você fica boba de ver a eficiência daquilo. É algo impressionante, 5G. Você não tem queda, não tem perda de qualidade, não tem nada que atrapalhe. E aqui no Brasil ainda a gente está com 4G ainda, estamos atrasados aí mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, em matéria de comunicação de internet. Daí para mais. Tá. Ele não está conseguindo acessar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Volta, Adolfo. Está tentando retornar. Ele disse que está tentando retornar para esperar mais um pouquinho. Eu vou falar com vocês de uma pesquisa do Datafolha que eu estou com ela em mãos aqui, que reflete um pouco como está o bolsonarismo no Brasil, como que os eleitores e a população está vendo essa situação do Moro, está se desgrudando do governo. Vou esperar o Adolfo entrar para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos aguardar mais um pouquinho, Osmir. Eu acho que é bacana. Você que participou ontem de um debate multipartidário com lideranças do PSOL, PSB, do PT, você representando o PDT de Piracicaba, fala um pouquinho para a gente do que vocês conversaram ontem, se teve algum consenso, alguma ideia que foi consenso. O consenso é absoluto. Com qualquer corrente partidária que você faça discussão hoje, você tem as pessoas que conseguem limitar o diálogo para não ser um diálogo agressivo, e você consegue também trazer o diálogo para o campo democrático. Isso é natural. Ontem nós tivemos aí o diálogo com várias correntes do movimento daqui de Piracicaba, ligado ao PT. Nós tivemos várias... Eu queria só aqui recordar os colegas que participaram. Nós tivemos o advogado, o Antônio Piacentini, nós tivemos... Agora, de cabeça assim, eu estou... Você estava com o Jonas Parisotto. Surgiu aqui. Você estava com o Jonas Parisotto, com o Ronaldo do PT. Tiago também. Tiago Nalesso, que é advogado pelo PSOL. Isso. Mas foi muito bom o diálogo. Só o problema foi que a hora que ficou para a minha conclusão, bem no final, eu ouvi todos eles. Então, para mim, foi ótimo. Mas eu não consegui concluir. Né? Mas a gente parte pela mesma direção. O Brasil está precisando de uma liderança mais imparcial, né? Nós temos um país todo. Todas as pessoas pensam diferente. O povo, se você pegar 2 pessoas, fizer uma reunião, ouvir 5, 6 pessoas, dentre 5, 6 pessoas, cada um pensa dentro de uma corrente. Uhum. A divergência no diálogo é natural. Isso existe e tem que ser respeitado. O grande problema é que a unanimidade é que o governo atual, o governo Bolsonaro, ele não aceita o diálogo com ninguém. Ou é comunista, ou é bolsonarista. Né? Esse é o grande problema. E aí você nomeia o inimigo, mesmo que o inimigo não exista, que ele seja oculto, você nomeia o inimigo. E o país não anda. Nós temos
2/3 dos brasileiros que não votaram Bolsonaro. Tivemos 1/4 que votaram Bolsonaro. 2/3, 1/3 que votaram Bolsonaro, 2/3 que não votaram Bolsonaro. Então, não há uma unanimidade, nem no processo eleitoral vislumbrante, como foi esse processo eleitoral, em que o Bolsonaro saiu na frente. Mesmo assim, ele foi para o segundo turno. Ele teve que disputar um segundo turno. Se ele fosse unanimidade, ele tinha levado para o primeiro turno. Há divergências. Essas divergências têm que ser respeitadas. Não importa como as pessoas pensem. O importante é que elas concordem, né, com as divergências. Olha, eu posso, como dizia Voltaire, né, não concordo com nenhuma palavra que disseis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. E com esse exemplo de Voltaire, a gente praticamente conduz nossa vida. Eu, às vezes, não concordo com uma determinada informação, mas eu vou ouvi-la e vou respeitá-la. Se eu tiver que fazer o contraponto, né, eu acho que todos os partidos políticos devem seguir essa corrente, o contraponto seja feito com inteligência, com critério, com lógica, com apresentação de dados. Né? Adolfo ele vem agora, ele fez uma colocação, primeira colocação, ele como jornalista, né, experiente, ele buscou todo o resultado do processo eleitoral em Piracicaba na última eleição para presidente da República. E mostrou que realmente a grande maioria esmagadora dos piracicabanos votaram em Bolsonaro. Olha, Piracicaba é uma cidade extremamente conservadora. Votaram em Bolsonaro. Qual foi do que surgiu esse reflexo? Havia um antilulismo. Piracicaba elegeu Zé Machado 2 oportunidades. Piracicaba também elegeu João Herman Neto, também tinha uma tendência progressista. O próprio Edilson Maluf, que é de centro, mas uma tendência progressista. O Gabriel Ferrato, até então, sempre teve, ele foi criado nos berços progressistas. Né? Ele, como economista, hoje ele talvez tenha tido uma outra direção, mas ele foi secretário de Fernando Henrique Cardoso, foi secretário executivo no governo federal, passou por outras possibilidades de pensamento. Então, todos podem mudar, evoluir ou regredir. Eu não sei. Deixa eu aproveitar, daqui a pouco o Adolfo vai tentar voltar, a internet dele está instável, mas aproveitar que a gente está com bastante internauta dando uma olhadinha na nossa live. Eu estou aqui no Brasil, né? Porque nós estamos sem o diálogo, né? Eu acho que é importante eu falar com você o seguinte: a gente suspeita muito, você, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, nós suspeitamos muito, Bertazzoni, dos meios de pesquisa. Nós sabemos, pela nossa experiência de vida, que pesquisas podem ser compradas e forjadas. Né? A gente que acompanha o Ciro, a gente que se diz Cirominion, né, com muito orgulho, né, Bertazzoni, a gente vê que tem uma passagem histórica, um recorte histórico de uma entrevista do Ciro, que alguém pergunta para ele, o Montenegro, que é o dono do IBOP, do centro do IBOP, que realiza uma das grandes pesquisas no Brasil. E ele fala, o Montenegro vende pesquisa? O entrevistador pergunta para ele, vende pesquisa? Montenegro vende e vende até a mãe. Então, a gente sabe que pesquisas são forjadas, mas as pesquisas, na eleição de 2018, elas não mentiram. Elas foram muito sinceras quando elas disseram, os números, retrataram com sinceridade os números da eleição, se referindo aos dados do Bolsonaro, se referindo ao posicionamento do Fernando Haddad. O que a gente pagou para ver, e a esquerda, a centro-esquerda, ou todos que não se classificam como fascistas, porque hoje nós podemos, entre nós dois aqui, por enquanto, falar dessa forma, Bertazzoni, o que a gente pagou para ver foi se o Ciro conseguiria vencer no segundo turno, como as pesquisas retratavam, que o único candidato que venceria o Bolsonaro era o Ciro. Mas nós não pagamos para ver, nós votamos no Ciro no primeiro turno, nós acreditamos. Eu fiz toda essa abertura para dizer que saiu um novo Datafolha,
E esse novo Datafolha mediu como está a aparência, a avaliação do governo Bolsonaro atualmente, é uma pesquisa recente do Datafolha, e mediu também agora que o lavajatismo, que o Moro, que foram um dos pilares, né, um dos pilares do bolsonarismo é o lavajatismo. Você entendeu? O Bolsonaro, ele precisou desta perna, desta muleta do Lava Jato para conseguir ganhar corpo e para conseguir ter mais ainda o apelo e o carinho da população. Porque muitos, se a gente tomar por base, Bertazzoni, que o antipetismo foi o que elegeu o Bolsonaro, o lavajatismo foi o que criou essa sensação de antipetismo. Entendeu? Quando o Moro prendeu o Lula num processo eleitoral completamente forjado, falso, num processo judicial forjado, sem os ritos processuais, que você, como advogado, professor de direito, sabe que o Moro não cumpriu os ritos processuais, os trâmites normais. E a gente aqui não está defendendo o Lula, eu não estou questionando se o Lula cometeu algum crime ou não. Eu estou dizendo que os ritos processuais e os passos processuais não foram cumpridos. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, saiu esse novo Datafolha. A gente vai acreditar no Datafolha? Eu e você, a gente não acredita. A gente acredita na nossa medição. Eu e você, a gente não fica na bolha. Eu sei que você é um dos grandes debatedores de rede social, tão atuante na vida pública quanto na rede social, e você tem debatido muito, e você tem sempre trazido para a gente informações dizendo, semanalmente, diariamente, eu tenho acompanhado, Carol, que esse fenômeno que foi o Bolsonaro, fenômeno para alguns. Por quê? Fenômeno para alguns. 30% da população brasileira, Bertazzoni, votou no Bolsonaro. Outros 30% não foram votar. A gente sabe do número de abstinência, a gente sabe do número de votos em branco, a gente sabe do número de votos nulos, a gente sabe do quanto iria representar nas urnas se essas pessoas indecisas ou que não foram votar realmente tivessem digitado num outro candidato. Entendeu? E a gente sabe, eu e você, como críticos que nós somos, porque nós somos assim, nós não visualizamos outro candidato mais preparado que o Ciro no horizonte. Mas a gente sabe o quanto a gente sofreu, porque na campanha eleitoral do Ciro, Bertazzoni, ele não conseguiu 100% se desgrudar do PT. E você sabe o quanto a mídia colaborou, fez questão de adesivar na testa do Ciro que ele era PT. Por quê? Dentro da imparcialidade do Ciro, ele falou que ele iria receber o Sérgio Moro à bala se o Sérgio Moro cometesse ou tentasse prendê-lo dentro de algum processo arbitrário. A mídia recortou essa fala que ele ia receber o Sérgio Moro na bala. O Sérgio Moro estava sendo, naquele momento, o queridinho da nação, porque estava prendendo o Lula que foi marginalizado pela mídia. Então, assim, se a gente contextualizar tudo, o que o Moro representou para a população, o que a mídia pintou que o Lula era, e o que a mídia fez questão de adesivar na cara do Ciro, que ele era PT, e o Ciro não conseguiu, na última eleição, ser mais convicto, ser mais incisivo de que ele não era PT. Você sabe quanto a gente sofreu, Bertazzoni. A gente cobrava do Ciro diariamente, em todos os debates, que ele conseguisse descolar a imagem dele do PT, e ele não conseguiu. Então, assim, a gente não acredita 100% em pesquisa. Eu estou fazendo toda essa abertura, a gente acredita na nossa experiência, do que nós estamos acompanhando. Porém, as pesquisas, talvez, na minha opinião, elas estão refletindo ainda, com sinceridade, o que eu tenho percebido furando a minha bolha. Eu vou ler para você aqui, Bertazzoni, um pouquinho da pesquisa, e vou pedir para você comentar se você está tendo a mesma impressão que eu, que a pesquisa ela está refletindo realmente o que está acontecendo no cenário nacional. Oi, querido. Adolfo, você está me ouvindo?
Bertazzoni, o Adolfo está tentando voltar, ele está tentando me ligar, mas nem a ligação dele está completando. Eu vou tentar voltar aqui, Bertazzoni. Eu vou ler aqui, ó. Carol, não há outro mecanismo, senão nós convidarmos o Adolfo a fazer novamente esse diálogo. Eu vou só ler. Justo nós temos chamado ele para o diálogo, né? E, de repente, a gente está discutindo uma coisa sem a opinião dele. Eu acho que eu vou só plantar, então, assim, eu só coloquei a minha opinião como participante do debate. Eu vou só ler a pesquisa e entro em contato com o Adolfo de novo para verificar se ele quer que remarque, porque a internet dele está super instável. Tá? Deixa eu só colocar para ele. Eu acho que nós estamos com problemas de conexão no Brasil, porque ele fala que o vídeo não carrega para ele. E a mensagem que eu estou trocando não está conseguindo nem chegar para ele a mensagem. Eu vou ler a pesquisa aqui, Bertazzoni, enquanto ele tenta conectar. É uma pesquisa do Datafolha, ela foi divulgada no site da UOL, publicada ontem, dia 28. Ela fala que após a saída do Sérgio Moro, do governo do Fernando Henrique, do governo do presidente, que eu não falo o nome, sem partido, é aprovado. Aí fala que o índice de aprovação. Então, vamos lá. O índice de aprovação do governo Bolsonaro permanece estável. Permanece instável, mais ou menos girando em torno de os que avaliam como regular, avaliam como 26% avaliam como regular. Tá? Para 33% dos brasileiros, eles avaliam como bom. E 3% não opinaram. Oi, Adolfo. Eu acho que você está com problema para carregar sua internet. Eu sei que você disse que fica girando. Você quer remarcar? Uhum. Ótimo, vamos colocar para amanhã, para sexta-feira. Bom, sexta-feira é feriado. Vamos colocar para segunda-feira, às 15h? Combinado, então. Mas não tem problema, eu vou avisar as pessoas que estão assistindo e a gente remarca para segunda-feira, às 15h. Eu que agradeço. Beijo, tchau. Osmir, o Adolfo está com problema na conexão realmente e a gente remarcou para segunda, às 15h. Eu vou concluir só a leitura da pesquisa e a gente deixa a semente para a próxima conversa nossa, que vai ser segunda, às 15h. Tá? Então, o resultado da pesquisa, a pesquisa foi feita no dia anterior ao dia 28, a pesquisa foi feita no dia 27 de abril, tá? Foi colhida com 1.503 brasileiros que possuem celular acima dos 18 anos, dos 16 anos, em toda a região do país. O que a pesquisa revelou, Bertazzoni, ela revelou que para 30% dos brasileiros, 30% aprova o governo Bolsonaro e 36% reprova. 32% julga como regular e 1% não quis opinar. Bolsonaro é reprovado principalmente entre jovens de 16 a 24 anos e também reprovado entre jovens de 24 a 34 anos. Esses são alguns dados, eu vou imprimir, eu vou passar para você, vou passar para o Adolfo. Eu acho que é importante avaliar essa pesquisa, ter como argumento, para quando vocês retomarem a próxima live na semana que vem. Pode ser? Pode, sem problema. Eu vou fazer isso, então. Eu vou pedir desculpa para os nossos internautas. Nós sabemos que no Brasil falta muita coisa. E uma das coisas que o Bertazzoni mesmo comentou que está faltando é a internet de melhor qualidade. Vamos deixar pronto a próxima live
concluindo esta conversa do cenário nacional e do cenário municipal aqui de Piracicaba, para segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira da semana que vem vai ser dia 4 de maio, e nós vamos continuar este assunto às 15 horas pontualmente. Agradeço a todos, peço perdão novamente, a gente retoma na segunda-feira. Quer se despedir, Bertazzoni? Sim. Infelizmente, não conseguimos o nosso intento de hoje, que era fazer um diálogo mais amplo com o Adolfo Queiroz, um jornalista, amigo, né? E ontem também eu tive problema, não consegui externar o meu fechamento do diálogo com um grupo de colegas, de participantes do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, PCdoB. E, lógico, que a gente atribui isso a uma nova tecnologia e também aos equipamentos que nós temos um tanto obsoletos, a nossa internet totalmente atrasada em termos de tecnologia. Comentei para você, no Paraguai, que a gente criticava tanto o Paraguai, eu tive um tempo lá fazendo trabalho no Mato Grosso do Sul, então vivia ali na região de fronteira. A diferença da qualidade da internet do Paraguai com a internet do Brasil é muito grande. Lá o 5G é algo assim fantástico, ele vai arrebentando, não tem o que segura o 5G. Agora, o 4G ela é falha, extremamente falha. Qualquer mudança de tempo, de clima, de temperatura, acaba criando problema. Ou então até o tráfego, né, de pessoas utilizando desse sistema acaba transformando nessa decepção que nós tivemos hoje aqui. Não conseguimos concluir um diálogo tão importante e tão interessante como esse que nós estávamos fazendo. Mas eu agradeço aí a participação de todos, nós vamos ficar aqui sempre abertos ao diálogo. Vamos tentar também trazer outros assuntos à tona. Hoje nós tivemos uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que, em decisão liminar, acabou proibindo a alteração do comando da Polícia Federal em Brasília. E muitas coisas novas que estão acontecendo todos os dias, né? Tudo isso vai influenciar no processo político. O processo político ele é mutante, ele é transformador. Ele todos os dias tem uma locução e uma compreensão. Não é algo assim como a matemática, que 2 mais 2 é 4, ponto final, fechamos a matéria. É ciências humanas, é sociologia política pura. Então, todos os dias, todas as decisões, todas as ações, todas as mudanças, ela impõe um determinado reflexo. A saída do Moro do governo federal, que era, sem menor dúvida, quem trazia a credibilidade desse governo em razão do denominado combate à corrupção, eu quero deixar bem lembrado aqui também, para que ninguém se esqueça, que foi a grande bandeira da eleição do Lula, da primeira eleição do Lula. Quem não se recorda de uma bandeira sendo arrastada por rato dentro de um buraco de rato, né, e atacando a corrupção. O ataque à corrupção elegeu o Lula. O ataque à corrupção elegeu o Bolsonaro. E vai eleger o Collor. E vai eleger quantas pessoas, quantos governantes vierem com esse mesmo discurso, até que o povo não entenda, não faça a compreensão e análise de que o grande responsável para combater a corrupção é ele mesmo. Que se ele não se atentar em combater a corrupção, né, e não levar vantagens em razão ao outro que está ao lado dele, a outro amigo, outro colega, companheiro, uma pessoa que ele não conhece, por qualquer motivo que seja, se ele não se compreender como um ser não corrupto, não tem como nós não elegermos governantes usando a bandeira da corrupção. Vamos continuar elegendo ad eterno, né? O que vai pesar mesmo é o desenvolvimento cultural, a compreensão de que as instituições só solidificam, elas só desenvolvem a partir do momento em que o povo desenvolve. A minha mãe, eu me recordo, a dona Meire, só uma analogia aqui, Carol, para fazer esse encerramento, e que não tem nada a ver com o diálogo nosso com o Adolfo, deixo bem claro, porque eu não vou ser desleal de fazer um diálogo aqui sem a participação dele, hipótese alguma.
Mas é uma recordação que eu tenho sobre essa questão da corrupção, que é um outro assunto que nós não íamos levar a debate agora. Nós éramos crianças, né? Então chamava os filhos, olha, a comida está aqui, o pratinho de arroz, uma misturinha, alguma coisa para comer. Quer comer? Está com fome? Tá, senta na mesa e come. Ah, não quero comer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, não come. A mãe fica forçando a barra para o filho, para agradar o filho, né? E daí acaba fazendo aquilo que ela nem tem condições de fazer. Acaba estimulando uma determinada corrupção. É uma questão cultural. Então, o povo oriental, e a minha mãe sempre comentava isso para nós, não vai comer? Não, não vai comer. Tá bom, pega o prato, põe dentro do forno. A hora que você tiver fome, está lá o prato, você pode ir lá e come. Enquanto você não comer aquele prato, você não vai comer outra coisa. Então, é assim que funciona, é cultural. Enquanto nós tivermos a vontade de ficar agradando nossos filhos, tá? E aí eu boto uma aspa nesse exemplo, né? Lá da minha mãe lá atrás, eu vou colocar agora uma família toda que está ocupando hoje o estrelato da presidência da República, né? Tem a proteção. Não mais do pai, agora do Estado. Aí, desculpa, mas se não atentarmos a esse detalhe, nós não vamos conseguir evoluir nem como sociedade, muito menos como nação. Bertazzoni, eu quero deixar um abraço para essa personalidade riquíssima de Piracicaba, o querido amigo nosso, Adolfo Queiroz, que está sempre ajudando a gente, está sempre participando com a gente de todos os nossos projetos, ele está sempre por dentro de tudo que a gente faz. Pessoa muito querida, que muito contribui para o cenário cultural aqui de Piracicaba. Eu quero deixar um abraço para o vereador que está em mandato, que é o nosso querido amigo Laércio Trevisan, amigo seu de longa história, de longa data, vocês têm uma história juntos, né? Quero deixar um abraço para o Laércio Trevisan. Embora a gente possa ter alguma divergência em algum mísero ou pequeno aspecto, não impede da gente ter um imenso respeito pelo trabalho que ele desenvolve. Você sempre me fala muito bem do Laércio, contando as histórias que vocês têm juntos. Quero deixar um abraço para os dois aqui, e dizer que está remarcado, então, para segunda-feira, às 15 horas, para a gente retomar esse debate tão legal, tão sadio, tão importante para o município. Muito bem. Um beijo a todos, então, que estão acompanhando com a gente. Até segunda-feira, acompanhem a gente pelo canal. Muita gente legal está participando, muita coisa importante está acontecendo. Beijo a todos.